Eu imagino que o Flamengo vai até onde pode ir para contratar um jogador que vale todo esse esforço, mas até o limite mesmo. Porque é isso, o Claudinho é um jogador para ser cotado para a seleção, para pensar na próxima Copa do Mundo, na outra Copa também. Ele é um cara que justifica esse tipo de avalanche financeira, digamos assim. Qual foi a, Francisco? Tu divide a frase que eu ouvi foi no Twitter, do Teco Medina. Pode pegar a partir de agora todas as taças que faltam até o final do ano e mandar para a Gávea. Acho que ele exagerou. Mas né, Oscar, tem uma... Quer dizer, pegando o histórico recente, tem uma pitada de razão. Normalmente o segundo semestre é o segundo semestre do Flamengo, até porque... Meu querido, assista esse vídeo até o final, porque Mister Jorge Jesus quer contratar de qualquer jeito o Pedro do Flamengo, não quer deixar o Pedro no Flamengo, estão querendo, o Pedro recusou, mas já estão... Rapaz, assiste o programa pra você ficar por dentro de tudo. Tem informação sobre a engenharia financeira que o Flamengo vai fazer pra tentar trazer o Claudinho. Avalanche financeira foi falada aí por um dos jornalistas, avalanche de dinheiro. Tem informação de outros programas. Fiz um compilado, né, um apanhado de programas aqui pra você conferir nessa manhã de terça-feira. Então dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu like que é importante também e assista o vídeo até o final. Não pula o vídeo, se pular o vídeo vai perder informação sobre Pedro, Claudinho, tem informação sobre Gabigol também e vários outros debates que se instalaram aqui nesse programa. Tá aí André Kfouri, Gustavo Zupac, Felipe Mota, entre outros programas. Vamos conferir porque, olha, rapaz, eu tô ficando preocupado. Vamos lá, galera. Falando de mercado, vamos falar do Flamengo, que teve uma segunda-feira muito agitada em oficializações, em especulações e também no vestiário um pouco efervescente. Vamos lá, rapaziada, vamos... Janela de transferências escancarada. O primeiro reforço tá da era Sampaoli chegou ao Ninho do Urubu. Sorridente, camisa 22 em mãos. E depois de uma vitória, o elenco, enfim, encorpa como desejava Janela o treinador. Aberta, esquece. Janela aberta, esquece. 7 anos, Luiz Araújo era pretendido pelo Flamengo já há algumas janelas. Também pretendido por Sampaoli. Deu tudo certo. Chegou animado, vestiu a camisa 22 e já apresentou algumas credenciais. Eu sou um jogador que gosta de jogar bastante pelo lado direito, aberto, por conta da minha característica. Ser um jogador rápido, habilidoso, finalizo bem, mas também posso jogar na ponta esquerda e aonde o São Paulo precisar eu vou estar pronto para poder jogar e ajudar o Flamengo. Vambora, Além Luiz, de Luiz vambora. Araújo, ainda nessa semana, Rossi e Alan, já confirmados, devem ser apresentados. O Alan Na tá mira ali. está também Claudinho, do Zenit. De La Cruz, do River Plate, ficou difícil. Tem que vem. Também do Zenit está descartado. Bem, de fato, o interesse pelo Claudinho é verdadeiro. A gente já fez alguns procedimentos em relação a falar com o empresário, ver de fato qual é o tamanho do apetite e do empenho que o jogador poderia fazer ou pode fazer para colaborar, ajudar, ajustar para essa contratação. Isso é um procedimento normal, natural, a gente tem que ter paciência. O River Plate sentou em cima da multa contratual, que é perto 16 milhões de dólares, e isso o Flamengo não quer pagar, não entende que seja razoável pagar. Ou a gente parte para a negociação, ou se não tiver essa negociação, ou qualquer tipo de negociação, o jogador não vem, simples assim. O Wendel é em relação a isso. Não teve contato nosso e a gente também, pelo menos eu, não farei contato. Durante a coletiva Tô chateado com ele mesmo. desconforto, ao responder uma pergunta sobre possível irritação de membros do Atlético Mineiro com a contratação de Alan, o vice de futebol... Tranquilo? Então, assim, para deixar claro, aqui que foi em cima de um contexto, foi em cima de uma situação, mas mesmo que for em cima de contexto A, B, C ou D, estou aqui pedindo desculpa. Um dia Vamos trabalhar, agitado no rapaziada. Ninho do Urubu. Um dia Dia agitado mesmo.
mesmo em boa fase. Não sai do Flamengo não, Pedrão, pô. Vamos lá, o nosso assunto é o Flamengo. Melhor mercado da janela, os reforços já confirmados do Flamengo. Agostinho Rossi, goleiro. Alan, volante. Luiz Araújo, atacante. Claudinho em negociação com o Flamengo e não parece uma negociação difícil pela grana, né? Muito valor envolvido. André Zupac, vamos falar sobre esse Flamengo. É nessa hora que a gente vê poder financeiro fazendo diferença, né? A janela do Flamengo em comparação à grande maioria ou a maioria completa é muito diferente. Não, mas você gosta, tem gente que tem dinheiro e gasta mal. Tá gostando? Não, eu acho que o Flamengo gasta bem o seu dinheiro e geralmente gasta bem. O Flamengo costuma fazer movimentações inteligentes, compreensíveis de mercado e investimento em jogadores que se justificam, pelo menos na teoria, né? Na prática a gente não é capaz de dizer, mas que na teoria se justificam. Então, assim, o Alan é um bom primeiro volante, que justifica o investimento, que está totalmente alinhado com o que gosta de jogar o seu técnico, né? Sempre bom lembrar, foi o Sampaoli quem pediu o Alan no Atlético Mineiro, por isso pede ele de novo, porque ele não tem nesse atual elenco, ou ele não conseguiu ainda extrair desse atual elenco do Flamengo, alguém que se encaixe tão bem como esse volante que baixa para fazer uma saída de 3, que se coloca tão bem entre os zagueiros. O Thiago Maia não entregou isso muito bem ainda, o Pulgar tem jogado melhor, saindo um pouco mais, então o Alan vai entregar muito nessa função. O Luiz Araújo é um ponta pela direita, embora canhoto, que o Flamengo tem dificuldade de achar. Em termos de característica, era o que o Marinho fazia, mas o Marinho é um jogador de nível mais discutível nesse tipo de comparação. No Flamengo não encaixou, foi-se embora. O Luiz Araújo pode oferecer, aportar esse tipo de característica. Não acho que ele chegará para... O Alan, sim. Acho que de largado o Luiz Araújo não chega para ser titular. Mas como o Flamengo roda bastante o elenco, ele é um cara que vai brigar ali pela vaga, por exemplo, do Everton Ribeiro. O Rossi, para mim, é um goleiro tecnicamente do nível do Santos. Eu gosto do Santos como goleiro. Nesse atual momento em que o Santos perdeu a vaga para o Matheus Cunha, o Rossi vai chegar e vai jogar num curto espaço de tempo. Não acho que vai demorar muito, não. E o último é o Claudinho. Bom, se puder contratar o Claudinho, aí é uma negociação mais difícil, porque o Zenit não é um clube fácil de negociar. É só ver, o Corinthians teve que entregar tudo para contratar o Yuri Alberto, porque não tinha dinheiro, né? O Claudinho quer jogar no Flamengo, o Flamengo tem um acerto com o jogador, e ele é um tremendo jogador, né? O Claudinho é um jogador que tem que ser cogitado para o ciclo de seleção brasileira, né? Um jogador que foi craque do Brasileirão, etc e tal. Então acho que o Flamengo tem olhares interessantes, tem dinheiro para fazer essas contratações. Não acho que só contratar grandes jogadores faça um grande time, e o Flamengo tem pecado nesse sentido. O Flamengo tem achado que contratar é a melhor saída para ganhar, e existem outras maneiras menos caras de fazer isso, que é o que o Palmeiras faz, por exemplo, que é trabalhar melhor do que propriamente contratar. Mas se puder trazer o Claudinho, é um tremendo reforço, um enorme reforço, e um sinal de um olhar de fato de transição para os meias que a gente está vendo. Acho que não para o Arrascaeta agora, acho que mais para o Everton Ribeiro, porque o Claudinho chega para brigar por esses espaços. Então acho que se de fato contratar o Claudinho, é um movimento forte na transição dos meias do Flamengo, que desde 19 são protagonistas desse time muito forte. Já que ele falou do Claudinho, estava na tela, mas já que o Zupac encerrou com o Claudinho, queria te ouvir, André, até onde você acha que vale o esforço? Qual que é o limite? Claro, os valores você não tem de toda a questão financeira, mas assim, é jogador para se fazer esforço máximo, desde que o máximo seja dentro do aceitável? Sim, claro, né? Assumindo que o Flamengo vai fazer aquilo que tem feito nos últimos anos, que recuperou o clube no seu poder de investimento e colocou em campo já desde 2018, 2019, uma equipe que é diferente das outras em termos de potencial técnico. Isso tem sido, né, constante nas últimas temporadas. Então, com respeito às próprias regras internas, para evitar que o Flamengo se coloque de novo numa situação muito difícil, o que é inimaginável, mas, desculpe, ninguém pode prever o futuro. Eu imagino que o Flamengo vai até onde pode ir para contratar um jogador que vale todo esse esforço, mas até o limite mesmo. Porque é isso, o Claudinho é um jogador para ser cotado para a seleção, para pensar na próxima Copa do Mundo, na outra Copa também. Ele é um cara que justifica esse tipo de avalanche financeira, digamos assim. E o Flamengo é basicamente o único clube que pode tratar as coisas desse jeito, né? Com a própria receita, com o seu próprio potencial, dentro do seu próprio orçamento.
outras formas de fazer isso com investidores, etc. O futebol brasileiro é pródigo nisso. Clubes como o Corinthians, como o Atlético Mineiro e tantos outros normalmente fazem isso. Agora, o preço vem depois, né? Nós estamos falando de um clube que faz isso de maneira sustentável já há algum tempo e pretende continuar fazendo. Tem que ser assim mesmo. Quando o Flamengo vai ao mercado, e nós estamos vendo um time em reforma, dá até para colocar, né, aquela desculpe o transtorno, estamos em reformas para melhor atendê-lo, para avisar o torcedor de que vem aí um novo time nas mãos desse treinador que parece estar de verdade agora acertando o Flamengo no seu jeito de jogar. E eu só tenho um comentário a fazer sobre os contratados do momento. Não foi o Sampaoli que pediu o Rossi, né? Era uma contratação que foi feita antes dele. E para o Sampaoli, a posição de goleiro ela é central na maneira de jogar. Não sei como vai ser o aproveitamento do Rossi sob esse ângulo. De jogar com os pés, de participar da construção, né? E se ele não conseguir funcionar, ele não vai jogar. É simples assim. Ele não vai jogar. Sim. É isso. A não ser que o técnico seja substituído. Não acho que vai acontecer isso. Então, com este técnico, se o Rossi não funcionar com os pés, iniciando movimentos, reiniciando movimentos, ele não vai jogar, ele vai para o banco. A gente já vai falar aqui, Fã de Esporte, sobre essa história de um interesse do mundo árabe em relação a Pedro. Mas antes, Pac, a gente passou os primeiros 4, 5 meses falando de um péssimo início de ano do Flamengo, em que ele não alcançou objetivos, não tinha norte e tudo mais. Para você, nesse atual estágio, ainda mais considerando chegada de reforços, página virada, isso não significa que a página virada significa o sucesso absoluto, mas a desconfiança completa, página virada. Acho que se o Flamengo tivesse começado o ano como está hoje, seria completamente diferente, assim, né? Então, com aquilo que a gente viu, aquela fotografia do Flamengo do Vitor Pereira, já são muitos passos à frente. Ainda muitos passos longe do que a gente imagina como ideal para esse time, pelo potencial técnico do elenco e pelo potencial técnico do Jorge Sampaoli. Mas dentro daquilo que o Flamengo estava, caminhou para frente, acho que é outro momento, outra realidade. O Flamengo está pronto para se candidatar a brigar pelos títulos. E isso não acontecia de forma alguma na gestão anterior, na gestão do Vitor Pereira. Só sobre isso, rapidinho. O Pep Guardiola tem uma frase que está até no primeiro livro escrito sobre ele pelo Martí Perarnau. O futebol tem várias finais, mas não um final. A temporada do Flamengo comprova isso, como se fosse necessário comprovar, é só observar. O Flamengo jogou essas finais aí nos primeiros meses da temporada. Nada sobrou. Sobrou nada. Sim. Não é mais o mesmo técnico, o time está passando por uma reformulação, etc. E tal. Mas como há muito ainda a ganhar esse ano, a disputar e a ganhar, isso parece que aconteceu 2, 3 anos atrás, mas não. Foi logo no começo do ano. Agora a questão Pedro, né? Porque você pode acessar espn.com.br, a notícia completa, mas vou passar inclusive aqui, porque eu tenho aqui no meu tablet o espn.com.br aberto. O Al Hilal da Arábia Saudita procurou o Flamengo e o atacante Pedro e fez proposta pelo centroavante, oferecendo ao atleta um salário 6 vezes maior do que ele recebe atualmente. A diretoria rubro-negra tomou ciência da situação, mas viu o próprio artilheiro dizer não ao clube saudita, já que a oferta não lhe interessou em termos de sequência de carreira. No entanto, a história não deve terminar agora, já que o Al Hilal contratou o português Jorge Jesus como seu novo treinador. O Zupac 6 vezes mais, em qualquer unidade de medida já é uma diferença. Estamos falando de 6 vezes mais. Mas ainda assim, o Pedro é um cara que, tanto em relação ao Flamengo, tem objetivos... Pedro quer ir pra seleção. Assim, ele é um cara que tem ali bifurcações para explorar. É difícil dizer não, mas por enquanto é o status do momento. Eu não sei se agora ele disse um não e o não é não, ou se ele disse um não para ver até onde os árabes vão. Né? 6 vezes pode virar 7, pode virar 8. Mas eu acho que isso puxa um gancho para todas as conversas que tivemos em todos os lugares sobre o caso do Luiz Castro, por exemplo. Né? Porque o Luiz Castro recebeu uma proposta praticamente irrecusável do futebol árabe. E ele tinha 2 caminhos, e os 2 caminhos eram compreensíveis. Ele poderia falar não e ficar para tentar ser campeão brasileiro, ou ele poderia falar sim, porque a proposta financeira era muito difícil de ser recusada e as duas seriam compreensíveis. E o mesmo vale para o Pedro, e o Pedro é um ótimo caso. Como o não também é compreensível, né? O Luiz Castro disse sim, e era compreensível. O Pedro disse não, porque é um cara da idade do Pedro,
com o potencial do Pedro, com o ciclo de Copa do Mundo de seleção brasileira que ele vai ter pela frente, jogando onde ele joga, ganhando o que ele ganha em termos de campeonato, em termos de dinheiro, ele tem todos os motivos para falar não, para a Arábia eu não quero ir, mesmo nesse momento. Como ele teria todos os motivos e não poderia ser criticado se ele falasse sim, para ganhar 6 vezes mais. Exato. Que bom para o Flamengo e que bom para a carreira do Pedro do ponto de vista esportivo, que agora ele disse não, né? E o Flamengo também mantém o seu jogador, que é muito importante. A ver se o Mister vai continuar insistindo ou se vai aceitar o não do Pedro. Decisão profissional, Felipe e amigos, a gente respeita, tenta, na medida do possível, se colocar nos sapatos do outro, né? Como se diz, embora seja muito difícil, porque cada um sabe apenas da própria vida e de onde o calo aperta, continuando a falar sobre pés aqui e ditados. Mas assim, a minha impressão é que o Pedro não está numa posição pessoal e profissional que o coloque em risco de olhar para essa proposta com aquele olhar assim, eu não sei se isso vai acontecer de novo na minha carreira. Sim. Então eu preciso aproveitar porque isso tem um significado familiar. O cavalo selado. Isso. Não, ele não precisa aceitar essa proposta. Se ele aceitar, vai ser porque ele quis. Não existe nada que o empurre. Ele joga no Flamengo, ele tem perspectiva de seleção brasileira, ele deve ser, eu tenho certeza, muito bem remunerado, ele tem um futuro, um presente maravilhoso, um futuro que pode ser melhor ainda. Então ele não precisa ter essa ansiedade. Mas, se ele achar que é o melhor a fazer, não há como criticá-lo, sob nenhum ângulo. O Mauro César vai dizer que está certo. É essa impressão deixada pelo time de que está subindo, é só ascensão, Mauro César. O Flamengo jogou no sábado como se deve jogar o Campeonato Brasileiro, né? Competindo, né? E não como vinha jogando algumas partidas, ao contrário de jogo de Copa. Teve esse pênalti defendido pelo Matheus Cunha, mal batido pelo Pikachu, mas foi bem o goleirinho, porque foi o goleirinho que ele é garoto, né? Ele pulou do lado certo, né? Arriscou, ele teve a intuição certa ali. Mas é o goleiro agora, né, não, Mauro? Ele é o titular. A gente fala tanto dessa coisa de ter time, não ter um time, de rodar muito, mas esse time que começou aí... Não, esse time inteiro que começou parece que é o time, não é não? Eu não sei, eu acho que não tem time titular. Tanto que ninguém sabe o que vai acontecer quarta-feira contra o Atlético Paranaense, né? Alguns são titulares. O Arrascaeta fez seu primeiro grande jogo na temporada, né? Porque mesmo contra o Del Valle... Arrascaeta Lucas Thiago Maia parece que Gabigol Gabigol pode ser que sim, pode ser Pedro, pode ser Bruno Henrique, pode ser Cebolinha, pode ser nenhum dos dois. Tem várias posições ali que podem mudar. O Arrascaeta fez um grande jogo, aliás, demorou muito, já entrando no segundo semestre para fazer um grande jogo. Porque mesmo contra o Del Valle, que foi muito elogiado, ele não jogou bem. Ele fez um gol no final, mas ele não jogou e perdeu o pênalti depois do Maracanã. Muitos jogos não conseguia terminar. Saiu um pouco antes dessa vez, mas não saiu se arrastando. Saiu porque o técnico resolveu. Mas algumas coisas escaparam, minutos. Né, Mauro? Quando você fala que é tarde, algumas coisas realmente o time deixou de ganhar por causa dessa coisa toda de troca de treinador e de tudo que o clube viveu. Mas há um momento da temporada ainda que ainda pode dar muito certo. Não, né? pode dar muito certo. Mas assim, esse jogo eu acho que pode ter sido uma retomada, como deve ser no campeonato. O time estava escolhendo os jogos, falou que semana passada. Escolhendo os jogos. Você vê o Flamengo contra o Bragantino, não jogou. Contra o Santos, jogou freio de mão puxado. Dessa vez não. E o Fortaleza é um time chato, um time que te ataca, te agride, finalizou até mais do que o Flamengo. Muito chute de fora da área, mas finalizou. Teve a chance com o pênalti. Teve o pênalti e não conseguiu aproveitar. Um pênalti tolo do Thiago Maia. É um adversário chato de ser vencido do Fortaleza. Agora, quem me surpreendeu mais não foi o Arrascaeta. Arrascaeta jogasse ano normal, foi o Davi Luiz, que há algum tempo jogou até bem ano passado, esse ano não vinha bem, está na reserva, ele entrou no primeiro tempo no lugar do Léo Pereira. Ele não perdeu uma bola, ele ganhou todas as disputas. E não foi um jogo assim, mas o adversário não atacou. Não, o adversário atacou pra caramba. Ele antecipou, ele fez cobertura, ele levou o time ao ataque, ganhou pelo alto, por baixo. Foi assim, impecável, não errou uma bola. O Davi Luiz parecia do Chelsea lá do Conte, lá naquela melhor fase dele, pelo menos para mim, na carreira dele. Não sei se vai manter, mas isso acho que foi um sinal positivo, que é um jogador que a torcida está querendo ver pelas costas. E o que ele jogou no sábado foi algo para dar uma esperança de que ele possa ser muito útil. Acho até que pode se jogar assim. E aí teve o episódio também do Gabigol, né? O Gabigol teve uma discussão no vestiário depois com o Marcos Braz. Hoje, na coletiva, após a apresentação do Luiz Araújo, o dirigente explicou que não foi o gramado, foi uma outra questão. O que aconteceu? O Gabigol pisou no gramado e se machucou. Botou a culpa no gramado. Até ele tem razão. Se o gramado está ruim, ele tem toda a razão de reclamar. Só acho que não é o Marcos Braz que resolve isso. Você que resolve é o presidente do clube onde o Flamengo joga. O Marcos Braz cuida do time. Ele não é o dirigente que escolhe, vamos jogar no Maracanã em Moça Bonita. Ou no Pacaembu quando reabrir um dia. Não cabe a ele isso. A missão dele é outra. E ele teria
decidido ir embora depois que viu que não ia continuar. O médico do clube falou, não, você não pode ir embora. Tem que ficar aí porque tem um antidoping, tem que fazer o sorteio. Se você for embora e você for sorteado, tecnicamente você pode ser classificado como jogador dopado. Isso é um problema. E aí houve uma discussão no vestiário. E hoje o Marco Braz falou sobre isso na entrevista coletiva que ele concedeu. Você escalado por doping, né? Pois é, eu acho que isso aí passa por uma outra questão. Disciplina. Passa pelo tamanho que o Gabriel adquiriu no Flamengo. Exato. E a falta de freio. Ele usou até essa expressão, não é que ele falou freio de retorno, uma coisa assim. Então eu acho que o Marcos Braz vai ter que usar muito freio de retorno. O Gabigol é um jogador histórico do Flamengo, ídolo da torcida, os gols importantíssimos, mas eu sempre digo o seguinte, o Zico nunca fez isso, meu irmão. Se o Zico nunca fez, ninguém pode fazer. Então alguém tem que dizer, basta. Não está satisfeito, então vai ter uma conversa lá no gabinete e resolve o futuro do cara. Agora, não pode jogador. Onde já se viu, se ele quis ir embora mesmo, como diz o dirigente, ele desrespeita o clube, o médico que mandou ele, orientou para ficar, o dirigente e os companheiros. Claro. Você tem que ficar até o final, torcendo pelos seus amigos. Também. É lógico, e a torcida automática. Então a torcida paga ingresso, fica até o final torcendo pelo time, e o astro da equipe, um doce, né? Quando ele se machuca, ele vai para casa. Fazer o quê em casa? Tem que ficar no Maracanã até o final. E no vestiário esperar os colegas depois da vitória, cumprimentar, depois discute. Não dá nem com o Marcos Braz. Vai lá no Landim, que é o presidente, e fala, ô Landim, esse gramado não dá. E esse problema também não tem solução. O Maracanã passou de 40 jogos esse ano. O próprio Braz falou disso, né? Não tem nada para fazer. Isso não tem solução. Não tem solução. Oscar Ulisses, você, antes da gente entrar aqui no ar, falou que escutou uma frase hoje a respeito do Flamengo. Vou falar para você, contar para todo mundo qual é, mas vou reforçar um pouco a aura que ela se cercará, porque hoje teve a apresentação de reforço, né? O Luiz Araújo oficialmente, e tem outros aí que falam, a gente pode até falar, Claudinho, Alan que chegou também. Qual foi a frase que você escutou? Divide a frase que eu ouvi foi no Twitter, do Teco Medina. Pode pegar a partir de agora todas as taças que faltam até o final do ano e mandar para a Gávea. Acho que ele exagerou. Mas né, Oscar, tem uma... Quer dizer, pegando o histórico recente, tem uma pitada de razão. Normalmente o segundo semestre é o segundo semestre do Flamengo, até porque o Flamengo é o clube brasileiro que tem condição de fato, se reforçar na janela. Tem sido assim. Aliás, desde o Jorge Jesus, né? Quando vieram o Rafinha, Felipe Luiz, aquela turma toda. Os outros nem tanto. E uma outra coisa, tá claro que o Flamengo ainda não atingiu o seu máximo. E tem muito jogador. E 3 competições é difícil para todo mundo, por escassez de jogador. Para o Flamengo nem tanto. Ainda mais com um treinador que roda bastante o time. Então, mas é futebol, né, Arnaldo? Claro. Quarta-feira vamos medir, por exemplo, agora contra o Atlético. A minha única... o Mauro também falou que se o time escolhe, com certeza vai escolher o jogo no meio de semana. Hoje o Flamengo no Brasileiro não é tão confiável como o Botafogo. Aliás, perdeu o confronto direto para o Botafogo. Porém, ele ainda está numa distância recuperável, não é fácil, não acho fácil. O Grêmio tem muito mais possibilidade de alcançar o Botafogo, até porque tem o confronto direto em casa na próxima rodada. O Grêmio pode ficar a 4 do Botafogo se vencer o Botafogo. Mas o Flamengo tem condição, pelo time que tem, pelo elenco que tem. O Grêmio a tá 3. 7. O Grêmio pode ficar 4, tá 4 pontos. Tá 7. 4 pontos, o Grêmio pode... Mas aí seria uma vitória, até se der o Grêmio, que pode beneficiar o Flamengo também, ou os outros perseguidores. Enfim, acho que o Flamengo tem condição de levar as 3 frentes. Vai ter o sorteio na quarta-feira para Libertadores, para saber o adversário. Ele está no pote 2, pode pegar... Vai pegar um adversário difícil, né, de qualquer forma, né, o Flamengo na Libertadores. O Atlético Paranaense é um adversário difícil na Copa do Brasil. A situação no Brasileiro não é confortável, porque o Botafogo está lá em cima, mas acho que o Flamengo tem condição de buscar. É o do time brasileiro que pode mais crescer, eu acho, até o final do ano. Se vai levar as 3 taças, não sei. Até agora ninguém conseguiu isso, né? Mais próximo quem esteve disso foi o Atlético Mineiro do Cuca. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Brasileiro, foi até a semifinal da Libertadores. Então tá aí, rapaziada. Falaram aí sobre Claudinho, falaram aí sobre a questão do Pedro, Jorge Jesus vindo pra cima com tudo pra tentar contratar o Pedro. E, gente, o Flamengo vai tentar fazer uma engenharia financeira aí pra contratar o Claudinho. Sabe que não é fácil, né? Os russos são difíceis na negociação. Só vê que o Zenit fez lá no Corinthians, contratou todo mundo, deixou só o Yuri Alberto lá pro Duílio Monteiro Alves, presidente da equipe do Corinthians, mas vamos ver qual vai ser se desenrolar aí o Oscar Ulisses brincando também, né? Aí, Oscar Ulisses? Até esqueci o nome do rapaz.
Brincando aí da situação aí, pode entregar a taça na Gávea. É uma brincadeira, né, gente? A gente sabe que, naturalmente, o Flamengo vai ter que jogar muito para conquistar essas taças, tá? Dá aquela moral, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Tamo juntão, saudações brunegras.